Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react e nesse vídeo vamos reagir ao programa Troca de Passes. Estava por lá o Felipe Bastos, né, o Mansur e também o Felipe Diniz, apresentador, analisando essa derrota do Vasco para o Lanús por 1-0 na Copa Sul-Americana, se complicando na competição. Claro que o Vasco ainda tem chances de se classificar para os playoffs, né, enfrentando ali os terceiros colocados dos grupos da Libertadores, mas o Vasco precisa ganhar do Melgar na última rodada, já que o Melgar conseguiu uma vitória sobre o Puerto Cabello, dessa forma está com 7 pontos, o Vasco permaneceu com 5 pontos. Mas é uma resenha maneira para a gente acompanhar aqui, projetando os próximos jogos do Vasco, principalmente até a parada, né? O Vasco tem 6 jogos, finalizando ali contra o São Paulo no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados, e a gente precisa voltar a ganhar, já que no sábado o Vasco encara o Fortaleza pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, dá aquela força nesse canal aqui para o Thiagão, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E quero saber a sua opinião de tudo que a gente vai acompanhar aqui nesse programa da Sport TV. Vamos lá. Boa noite, Felipe. Tudo bem, meu amigo? Eu queria que você falasse especialmente sobre a estreia de Fernando Diniz no Vasco, uma estreia com derrota na Argentina, né? 1-0 para o Lanús. Agora, pelo menos eu consegui ver coisas positivas. Em alguns aspectos, o Vasco já apresentou alguma melhora. A gente não sabe se será uma constante, né? E o quanto isso vai permanecer, vai evoluir daqui para frente. Mas o Vasco achei que sofreu um pouco menos defensivamente hoje. Ficou mais com a bola, melhorou a saída de trás. Agora, falta muito poder de fogo para esse Vasco, né? A hora que o Vasco consegue estar no campo de ataque, ele é muito inofensivo, não, Felipe? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Xará, boa noite, Mansur, boa noite, pessoal de casa. Realmente, o Vasco hoje, assim, teve algumas coisas do trabalho do Fernando Diniz, né? Mas ainda ele vai ter muito trabalho pela frente, né? Para conseguir implementar aquilo que ele pensa sobre futebol. Hoje a gente já viu um Vasco mais corajoso para sair jogando, né? Com mais qualidade, mais aproximação. Mas realmente, quando ele passa do meio do campo, ele perde um pouquinho de ofensividade mesmo, de agressividade, até para atacar o último terço, ter jogadores que ataquem a área, não só o Verratti, né? Não ter só aquela jogada pelo lado esquerdo com o Piton e cruzamento para o Verratti, ter mais variação de jogada. Eu acho que isso faz parte do trabalho do Diniz. Teve mais coragem para jogar? Teve. Mas perdeu novamente. Isso, você conseguir fazer um trabalho dentro... futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro, você faz trabalho pensando no próximo jogo. O próximo jogo do Vasco é Vasco e Fortaleza no sábado. Então já é uma pressão, porque o Vasco já está dentro da zona do rebaixamento. O Diniz volta a São Januário para fazer um grande jogo e para ganhar o jogo. E o Fortaleza está disputando também a Libertadores. Então é um adversário difícil. Então, por isso que muitas das vezes no jogo de hoje, ele chamava os jogadores ali do lado do campo para orientar, para fazer aquilo que ele estava pensando para o jogo. Os jogadores assimilaram um pouquinho também, deu para ver. O Vasco conseguiu sair jogando, mas realmente, quando passa do meio do campo, falta ainda um pouquinho de clareza, um pouquinho mais de lucidez e agressividade, para o Vasco conseguir finalizar mais, para o Vasco conseguir ter mais posse de bola dentro do campo do adversário, ser mais agressivo. Acho que faltou um pouquinho para o Vasco no jogo de hoje, mas eu gostei. Gostei da coragem de sair para jogar, mesmo estando agora 8 partidas sem vencer, mesmo estando psicologicamente abalado, né? Porque quando você toma um gol, quando você tá nesse momento de perder, você toma um gol e fala, vamos perder de novo, cara. Esse pensamento, isso acontece. Então os jogadores, eles insistiram e no segundo tempo, realmente ali na volta do intervalo a gente até conversou, né? Parece que o Vasco tá pedindo para tomar o gol. Porque aconteceram alguns erros ali que eram o que estava acontecendo nas últimas 7 rodadas que o Vasco jogou. Porque muito erro na saída de bola, muito erro para construção, e aí o Vasco botando lá no jogo. E aí vai aumentando o ímpeto da equipe adversária. E aí num gol que para mim tem muita falha do Piton, né, ali na movimentação. Aí ele, não sei o que ele pensou, ele faz um movimento de impedimento, né? E o Luiz Gustavo acompanhando o atacante que tinha que acompanhar, o Salve saiu completamente sozinho, faz o cruzamento. E aí fica muito difícil de defender a área. Mas eu acho que o Vasco foi, assim, não foi um jogo ruim, mas, novamente, não é um jogo ruim, como foi contra o Palmeiras, não foi um jogo ruim, mas acaba perdendo o jogo. É isso, a situação do Vasco fica mais difícil, né, em termos de classificação, a próxima fase vai tentar se classificar como o segundo colocado do grupo, né, hoje tem 2 pontos atrás do Melgar, e na última rodada é um confronto direto, dentro de casa, em São Januário. Se o Vasco vencer, ele avança a próxima fase, né, para
vai jogar o play-off, né, contra um time que vem da Libertadores, para tentar chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mansur, estava conversando um pouquinho ali com o Felipe Bastos, né, a respeito das primeiras impressões do Vasco do Diniz. É verdade que foi um treino, praticamente, mas algumas mudanças significativas a gente já consegue ver. Pelo menos a mim deu uma impressão de já ter um pouco mais de cara, de time, né? Embora com a bola, depois que o Vasco alcança o campo de ataque, continue bastante inofensivo. Só para a gente completar aqui, você visualizar melhor, essa é a situação. O Lanús já classificado como primeiro colocado, Vasco e Melgar duelam em São Januário na última rodada para ver quem fica com a segunda vaga, para disputar o play-off contra o time que vem da Libertadores, e Puerto Cabello só cumpre tabela. O Vasco a gente vai mostrar daqui a pouquinho as estatísticas completas para vocês, mas o Vasco já teve um pouco mais da bola, né? Ficou com a bola. Vamos colocar agora então, já para a gente mostrar isso, ilustrar, para eu abrir esse papo aqui com o Mansur. Você vê que o Vasco teve mais bola no pé do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Olha só, são 53% a 47%, um equilíbrio, mas não adianta, mais de não bola para o agride. Vasco. O Vasco trocou mais passes, 482 a 387, 85% de passes certos contra 80%, né? Uma melhora também nesse quesito em relação ao que vinha sendo feito. 12 a 7 em finalizações para o Lanús, 2 a 2 em finalizações no gol. Na outra página, 1 a 1 em impedimentos, 4 a 3 para o Lanús em escanteios, 14 a 7 em desarmes para o Lanús, 14 a 15 faltas, né? O Vasco cometeu uma falta a mais. Um cartão amarelo para o Lanús, 4 amarelos para o Vasco, né? O Vasco ainda teve a expulsão do Hugo Moura, faltando 10 minutos para terminar o jogo ali no tempo regulamentar. Agora também há algo que fica bastante evidente para mim, Mansur, o como o Vasco é frágil fisicamente. O segundo tempo do Vasco, pelo menos para mim, foi terrível, né? Nessa questão. O primeiro tempo achei que o Vasco fez um bom primeiro tempo, animador, mas o segundo o time morre, né? As duas questões que ficaram muito claras, acho que essa da questão física e a dificuldade do Vasco, até quando ele conseguia fazer algo que é importante para as equipes treinadas pelo Diniz, que é ultrapassar a primeira pressão do adversário, é ele ter esses mecanismos para transformar esse ataque a um espaço que já está mais aberto e conseguir ser agressivo para se colocar em posição de finalizar. Para você ter uma ideia, o Vasco finalizou no jogo inteiro, como a gente acabou de ver, 7 vezes. No segundo tempo, que ele passou boa parte da segunda etapa perdendo o jogo, o gol saiu com 7 minutos de segundo tempo, ele finalizou 3 vezes. É muito pouco, né? Ainda mais na necessidade que ele já tinha ali de igualar o placar. O Vasco já entrou em campo precisando ganhar, e ali tinha a necessidade de tentar reverter a derrota. De evitar a derrota, perdão. Agora, algumas coisas que a gente conseguiu ver, assim, que parecem ser primeiros passos, né? Porque quando você chega ao Diniz, muitas das orientações, dos estímulos dados aos jogadores mudam, né? São diferentes do que outros treinadores praticam. Primeiro, o bom sinal, assim, parece ser um time disposto a tentar fazer as coisas que ele pede. A saída de bola, por exemplo, os jogadores muitas vezes ouvem o chute longo, que é algo que o próprio Diniz diz aos jogadores: se você está em dificuldade, pode chutar, mas ele tenta apresentar condições para uma saída por baixo. Algumas vezes aconteceu, outras vezes nem tanto, mas parecia um time disposto a tentar. Quando o Vasco se colocava no campo de ataque, até usar o campinho aqui que a gente tem, algumas coisas que já aconteciam. Por exemplo, se a jogada acontecia pelo lado esquerdo, você tinha um movimento que o Coutinho encosta, encosta, você encher, como se chama, paralela cheia, né? Você concentrar os jogadores do lado da bola, o próprio Ryan fazendo esse movimento, eventualmente o Paulo Henrique ficando por aqui para uma eventual inversão de bola. Se acontecia do outro lado, o Nuno atravessava, o Coutinho se aproximava, atravessava o Nuno para vir trocar passe, e o Vasco tentando fazer esse tipo de movimentação. Isso é uma das coisas do trabalho do Fernando Diniz. Ponto Ele fazia principal muito aqui que isso de falta ao paralela Vasco. cheia, no Fluminense, por Fluminense era exemplo, muito para ele característico. conseguir virar o jogo e deixar o Arias de mano. E hoje o Vasco não tem esse jogador agressivo para que você preencha a paralela cheia e conseguir virar o jogo pro outro lado e ter um cara agressivo pro drible, do 1 para 1, e que consiga quebrar a linha, e falta isso. No momento do início do trabalho do Diniz do Fluminense, quem ficava do outro lado quase solto foi o Caio Paulista, quando ele transformou em lateral esquerdo. Às vezes ele concentrava do lado direito, inverter do lado esquerdo, tendo um jogador de força por ali. Outra coisa que a gente, em tese, descobriu, entre aspas, hoje, e a gente não sabe se vai se repetir, é que em dado momento foi expulso o Luiz Gustavo e Perdão, não foi expulso o Luiz Gustavo, foi substituído o Luiz Gustavo e o Hugo Moura veio para cá. O Vasco já estava em desvantagem, tinha entrado o Paulinho para fazer aqui o meio. A gente diz que, entre aspas, é evidente que isso tem muito chão para acontecer. O Hugo Moura é o novo André, né? Entre aspas, não estou comparando os jogadores, estou só dizendo que esse mas ele errou muito feio aí. de usar um volante, melhorando a saída, quando você está em desvantagem Depois no tentou jogo. com o Martinelli também no Fluminense. Em alguns momentos ele tentou com o Martinelli.
Aliás, e com o Martinelli, a dificuldade em geral aqui, talvez com o Hugo Moura isso não venha acontecer, a gente vai ter muita coisa para observar, é quando eventualmente o time precisa defender a área, se aí esse jogador se comportando em geral como um zagueiro, como vai ser a resposta. Mas isso foi um outro sinal. Segundo? Por favor. Inclusive, no gol, o Hugo Moura talvez tenha tido uma atitude que não fosse do zagueiro, porque ele sai para dar o combate, depois a gente vai mostrar as imagens para vocês direitinho, é uma tabela, ele sai para dar o combate no jogador que se apresenta, a bola é tocada do lado, a bola ia entrar nas costas dele. Mas ele ainda não era zagueiro ali, né? Ali ele era era volante. Ali ele já tinha acabado de... na expulsão, desculpa, não foi no gol. Verdade, tem razão. Na expulsão e não no gol. Ele sai para dar um combate, isso, aí e a bola entra exatamente nas costas dele, ele tenta, é obrigado a fazer a falta, acho que ele nem teve a intenção de fazer a falta naquele lance, mas o atacante tomou o espaço e ele já tinha o cartão amarelo. São coisas que talvez como zagueiro ali, talvez de manter a linha e não dar aquele combate que ele deu, é uma coisa que ele vai ter que se acostumar, um treino só. Talvez ele a gente não sabe tudo que foi trabalhado, talvez ele soubesse que na eventualidade de uma desvantagem ele virasse zagueiro, mas provavelmente comportamento de linha, todas essas questões, o Diniz tenha tido tempo de trabalhar por mais longo que tenha sido o primeiro treino. Isso vai sendo colocado com o tempo. Enfim, talvez isso não sirva como consolo nesse momento ao torcedor do Vasco, a classificação direta está difícil, possivelmente uma classificação via playoff, mas o trabalho começou. O que o Vasco tem nesse momento que a gente pode dizer, o jogo indicou um norte. O Vasco vai se movimentar na direção desses comportamentos. O time vai tentar executar cada vez melhor esse tipo de jogo, esse tipo de comportamento. Vamos ver como vai ser. Tem uma coisa que me chamou muita atenção nos números, é o dobro de desarme que o Lanús tem. Isso, com certeza, o Fernando Diniz vai cobrar muito dos jogadores, e isso também, obviamente, muda o estímulo, muda o treinador, muda também algumas coisas físicas mesmo, de estímulo, de cobrança, de pós-perda. O Vasco não pode perder o jogo e desarmar menos do que a outra equipe. Logicamente tem mais posse de bola. Você está com mais posse de bola, chegou ali a 53%, 55% de posse, mas você não pode perder o jogo e não conseguir roubar mais, porque a falta faz parte do jogo. E está quase que empatado o número de falta. Ou seja, a outra equipe foi mais disposta quando não tinha bola. Então o Vasco precisa melhorar isso também. Isso a gente tem dito aqui, no Troca de Passes, rodada após rodada, como o Vasco é passivo sem a bola. O quanto o adversário tem conforto, né, para, se for necessário, estiver ganhando o jogo, trocar passes, deixar o relógio correr e o Vasco não conseguir, não ter força para roubar mesmo, né? A virada que o Vasco sofreu no fim de semana, a quantidade de duelos que o Vasco perdeu no jogo, ele tinha um jogador a mais. Isso é uma das coisas que o Vasco precisa melhorar para ontem, duelo. O jogo mas entra a questão física também, né, Felipe? E aí, o físico é fundamental para você conseguir fazer isso, né? E aí, muito dos estímulos precisam mudar. Sempre. Precisam mudar, principalmente dois jogadores. Não só logicamente, de parte física, de fisiologia e outras coisas, mas com certeza o Diniz, ele já viu isso, porque uma das coisas do trabalho do Diniz, que foi um grande sucesso no Fluminense, o pós-perda do Fluminense era muito bom. O do Vasco não é. E perde a bola, demora muito tempo para recuperar a posse de bola, demora muito tempo para ter a bola novamente e não é agressivo, não tem transição, não tem jogadores rápidos para fazer transição. E aí, qual é a característica sem bola do Vasco? Tem uma questão que o Diniz já fazia no Fluminense, e hoje aparentemente era algo trabalhado, especialmente na saída de tiro de meta do Lanús, e o lance do gol começa assim. O Vasco encaixa a pressão em tiro de meta 1 contra 1 campo inteiro. Quando você encaixa 1 contra 1 campo inteiro, você entrega aos jogadores quase a obrigação de ganhar os duelos particulares deles. Porque senão o efeito dominó vai pelo campo todo também, se você está 1 contra 1. A bola é lançada, tem uma primeira disputa aérea, o Vasco perde a segunda bola, o duelo imediato por essa segunda bola o Vasco perde, e a partir daí sai o passe, e aí tem a decisão que surpreendeu do Piton. Até agora não sei se o Piton não viu que o Luiz Gustavo estava atrás dele, achou que era ele o último homem da linha de defesa. Se ele desse um passo à frente, ele colocava o Sálvio em condição de impedimento. Ele estava muito longe da linha. Ele toma uma decisão, só que a decisão dele é diferente do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo marca a linha e o Piton dá o passo à frente. É que eles estão muito distantes para que você tivesse um comportamento de uma linha que fosse sair, né? E a bola era totalmente descoberta. E uma outra coisa no gol também, quem defende a área é o Luiz Gustavo e o PH. O João Vitor também, na disputa, isso é uma das coisas que... Mais uma outra coisa que o Vasco precisa melhorar. A disputa, beleza, há uma disputa no alto. Perdeu a segunda bola, volta e recompõe a linha. É importante recompor a linha. Beleza, o lance está rápido, o Piton fez um movimento errado, então o sentimento de urgência. Você precisa voltar e ajudar teu companheiro, precisa se cobrar mais também. O Vasco se cobra pouco. Não é brigar um com o outro, mas é se cobrar realmente. É sentir que está...
Tá ruim o ambiente, tá ruim o jogo, tá ruim pra gente roubar a bola e parece que tá muito passivo o Vasco. Não se cobra, precisa se cobrar dentro do campo. E isso é uma da coisa. Se você perceber o gol, daqui a pouco a gente vai passar, quem defende a área é o Luiz Gustavo, que também tá em disputa com o atacante, e o PH, que sai da lateral direita para defender o centro do E o campo. Piton tá voltando desesperado pra dentro da área pra tentar... Show de bola, família, pra gente trocar uma ideia sobre tudo que a gente ouviu aqui, né, rapidamente. Bem interessante, eu gostei muito desse programa, porque eu concordo basicamente com tudo. Eles tiveram assim a mesma leitura de jogo que eu, e acho difícil alguém não ter a mesma leitura. A gente vem falando sobre isso há algum tempo, né? Principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, que isso foi testado, um time mais leve. O time do Vasco começou aquela partida com o Nuno fazendo a função do Coutinho, mais leve que o Coutinho. O Lloyd pelo lado esquerdo, que é mais físico, que é mais rápido. Não estou querendo dizer que é um jogador melhor, estou dizendo que ele tem mais essa explosão, essa força física, em comparação ao Nuno. E aí, pelo lado direito, na verdade, já até o Tietê, né, fazendo ali um terceiro homem de meio campo, mas, né, olhando bastante aqui para esse corredor pelo lado direito, que também até jogou bem nessa partida. E na referência, não foi o Verratti, que é pesado, foi o Ryan, que tem mais mobilidade. Então, o Vasco conseguiu, em vários momentos, recompor com mais velocidade, marcar, disputar, ganhar os duelos contra um time que é melhor tecnicamente, contra um time que estava melhor fisicamente, porque esse time tinha poupado em alguns jogos, né? Jogou na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro contra Ceará e Bahia, quero dizer o Palmeiras, e poupou. Somente 4 jogadores tinham jogado as 2 partidas. Então, boa parte do time estava ali com o tanque cheio. E o Vasco não, com aquela sequência de jogos. E mesmo assim conseguiu competir e foi perder um jogo numa infelicidade, num erro bizonho do Hugo Moura. E o Vasco teve em vários momentos contra-ataques, atacar espaço, né? Dificultou aquele jogo para o Palmeiras, com um time mais leve. E aí, em comparação, a gente vê um Vasco contra o Cruzeiro, um Vasco contra o Operário, um Vasco agora, Vitória, um Vasco contra o Vitória e um Vasco contra o Lanús com muita dificuldade para ganhar os duelos, para fazer uma recomposição, para atacar o espaço, para ser mais rápido na frente. Então, parece que o que eu estou falando aqui é alguma besteira, mas não é. Não é besteira. O Vasco hoje não tem condições, na verdade, a mínima condição de ter Verratti e Coutinho juntos. Não tem, é um ou outro, porque fisicamente o Vasco perde muito, porque estamos falando de 2 jogadores que têm muita dificuldade física. O Verratti, por mais que lute, corre, tenta recompor, ele já não tem aquela explosão, ele demora a chegar, sabe, ele vem, mas ele demora a chegar, e tem certos momentos que você precisa de uma explosão para cobrir, para tomar uma bola, para puxar um contra-ataque, e ele não tem, além de ser péssimo fora da área, né, e mata quase todas as jogadas que ele participa quando está fora da área. Coutinho, a mesma forma, não tem condição física para arrancar, para puxar um contra-ataque, e sem a bola muito interessante esse comentário, quando ele fala que o Vasco não ganha os duelos. O Coutinho, então, de 10, ele perde 11 nessa bola dividida. Se tiver que chegar ali do ponto A para o ponto B, ele não consegue, o adversário ganha. Então você vai perdendo esses duelos ao longo da partida e vai acontecendo esse tipo de coisa. Além do mais, o time do Vasco está cansado, né, está desgastado, e ainda com esses jogadores. Então ontem, você tem o Nuno, que é muito bom jogador tecnicamente, mas já está desgastado pela temporada em Portugal, né, pela sequência de jogos, não consegue fazer esse ir e vir porque ele é um ponta-meia, ele é um ponta-construtor, ele não é um atacante de lado, né, que geralmente tem mais vigor físico, como era o Peck, por exemplo, né, que fazia esse ir e vir, ele não tem. Então Nuno, Verratti e Coutinho. O Ryan também não é esse jogador de tanta força física. Então o Vasco tem 4 jogadores na frente que tem dificuldade sem a bola e quando tem a bola, tem pouca velocidade. Pouca velocidade. O único jogador nosso que a gente tem para atacar espaço se chama PH, que fica lá atrás, que é um lateral direito. Então eu defendi isso agora no canal Vasco em Família e defendo aqui para a galera que acompanhou esse programa completo. O Diniz precisa mudar o time. Não acho que ele vai mudar. Não acho. Acho que ele vai continuar com o Coutinho, com o Verratti, com o Nuno e com o Ryan, né? E até acredito que ele possa tirar um algo a mais desse time pela qualidade que ele tem, de aproximação, as ideias de jogo dele. Mas o Vasco sempre vai ter essa dificuldade para marcar, para contra-atacar, para quando tiver posse de bola tentar achar os espaços, porque não tem um. Não tem um jogador com essa dinâmica. Por isso, eu testaria um Vasco diferente, principalmente até ali o Mundial, né, a parada para o Mundial, onde o Vasco vai ter que ir no mercado, vai ter que contratar os jogadores, mas eu testaria um Nuno fazendo a função do Felipe Coutinho, um Lloyd pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pela dificuldade do Adson física, o Garré também não se firmou, continuaria aqui com o Ryan e Verratti na frente. Você já ganha um jogador na função do Coutinho mais leve, que é o Nuno, e na do Nuno, o Lloyd. Você já ganha mais mobilidade. Ah, se você quiser barrar o Verratti, beleza? Ryan na do Verratti, o Nuno pelo lado esquerdo, continuada dele, o Lloyd pelo lado direito, porque pode fazer essa função, e o Coutinho centralizado. Ou seja, na minha visão, os dois juntos não dá.
você perde muito em condição física. Falei isso lá no canal. Coutinho e Verratti hoje são incompatíveis pela parte física e por tecnicamente um não consegue complementar o outro. O Coutinho é um jogador tecnicamente para botar um companheiro na cara do gol. Nesse sentido, o Verratti não dá essa possibilidade para ele, porque é lento, com a bola no chão não tem qualidade. Coutinho e Verratti, poucas vezes você vê algum diálogo deles dentro de campo, porque se o Coutinho toca, o Verratti não entende, ou ele se movimenta errado, ou ele corre errado, ou ele não faz o certo. E o Verratti, da mesma forma, precisa de um meio armador que possa correr mais para ele, que possa levar essa bola mais próxima da área para ele, né? Arrancar, criar um espaço, e o Coutinho não tem essa condição. Hoje eu acho incompatível. Se o Vasco continuar, mesmo com o Diniz, eu até acredito que possa tirar algo a mais desse time, do time titular de ontem, mas mesmo assim vai ter dificuldade, por isso eu sou a favor aí, cara. Ou um ou outro. Nesse momento não dá para jogar Coutinho e Verratti, na minha opinião. Quero saber de você. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Fui!